voltando. E é nesse clima. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Chiledorcast. Eu sou o Cauã, aqui ao meu lado, Cego LOL. Andrei aqui, como sempre, com o nosso famigerado professor Roger. O nosso gordão linguajares. Bom dia, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Isso é um conteúdo atemporal. Professor, obviamente, muita gente já lhe conhece, não tem jeito. O professor Roger hoje em dia é ponto de referência nos corredores da escola. Mas, por favor, perto daquele doutor. Daquele doutor em linguística ali. Mas, por favor, se apresente para quem não lhe conhece. Eu sou o professor Roger, né? Sou aqui professor do Chiledorn de língua portuguesa e tecnologia. Tecnologia, misericórdia. Para ser professor de língua portuguesa e tecnologia, dos dois, quais o currículo por trás de tudo isso? Meu currículo é engraçado que... tem que falar porque eu já sei isso. A gente gravou um podcast, só que foi perdido. Então isso, esse exatamente. Deus o Não, é claro, Deus o tem, afinal... A recuperação desse podcast. Aí no outro, ele fez uma pergunta parecida, eu fiquei o podcast inteiro só para explicar. Para explicar o porquê que é língua portuguesa e tecnologia. Sabe aquele pergaminho quando o cara fala, quando vai descendo, né? A ficha criminal, no seu caso é o contrário, né? É o currículo. O currículo do menino é gigantesco. Mas também não é só língua portuguesa e tecnologia. Recentemente formei em química, então tem mais um aí. Ano que vem ele tá dando matemática pra gente. Não, isso daí eu não me atrevo. Rapaz, daqui a pouco ele tá em matemática também, mas vamos lá. Como é que fala? Em ordem cronológica, quais as meninas? Eu sou formado inicialmente em bacharelado de linguística, curso superior. Okay. Só que antes disso eu fiz o ensino médio tipo o que tem aqui, que é aquele Novotec. O Novotec. Aí eu fiz, na época era a transição entre processamento de dados e informática. Entendo, ok. Aí do meu curso de graduação eu emendei direto um mestrado e depois um doutorado lá na universidade que eu estudei, que é a Universidade Federal de São Carlos. Ok. UFSCar? UFSCar. Não bonito. UFSCar. Tinha até piada, que na época tinha a enciclopédia. Existe. Nossa, a enciclopédia, o UFSCar, eles colocam o UFSCar da Receita Federal. É uns calma safado, né, velho? E aí, né, eu acabei emendando tudo e eu sempre fui muito curioso, gostei de fazer coisas diferentes. Não é à toa que agora eu me formei em química, que não tem nada a ver com linguística, que é a ciência das linguagens, ou com letras, com nada. Cara, muito variado. E mesmo dentro da linguística, eu era da parte mais da computacional. Eu fui, né, que é o meu curso, para quem não sabe, né, o bacharelado em linguística, ele é um curso que estuda linguagem. É como se fosse uma ciência da linguagem. Aliás, a linguística e a ciência da linguagem estão bacharelados, você tem ali vários caminhos, né, para se estudar a linguagem. Ramificações ali no mesmo curso, no caso. Para não ficar no mesmo curso. Aliás, é o mesmo curso, só que ele é um curso que é muito diferente. É que igual o médico, você aprofunda numa área específica. Você se aprofunda numa área específica, mas essa proposta de curso tem um pouco de cada coisa. Entendo. Então, por exemplo, eu tive fonética instrumental, que eu tive que aprender Fourier e uns cálculos de matemática. Não sei como que a gente passou, porque linguística até então é ciências humanas, ali, linguagens, então tinha cálculo, tive estatística, tive umas matérias ali um pouco diferentes do convencional para esse curso. Mais puxado para exatas mesmo. Mais puxado para exatas. Tive matérias ali que faziam esse link entre a linguagem, né? Estudar a linguagem e ligar com a computação, Sim. Estudar a linguagem e ligar para o texto, né? Ligar para o discurso, ligar para o ensino de línguas. Então, tem vários campos ali dentro do curso. Sim. Eu acabei, né? Eu quis fugir da computação, que eu fiz o técnico e trabalhei um pouco com isso durante o técnico, fui estagiário, eu quis fugir, vou para ciências humanas, para linguística. Tô de boa. O senhor sempre foi dado a humanas mesmo? Eu olho para sua cara e eu penso isso. Assim, quando eu estava na época do ensino médio com o Novotec, aí não. Aí eu era meio que do grupo dos nerds, sabe? Então. Ficava jogando emulador, Ragnarok, Tibia. Incrível. Meu Deus, o senhor nunca vendeu conta no Tibiazinho? Não, eu perdi minha conta. Se eu fosse hoje, ia valer um dinheiro. Era na época que tinha vários servidores, então tinha... Eu achei que depois juntou tudo. Eu tinha char em vários servidores diferentes. É uma época interessante da internet, porque todo mundo meio que fazia as mesmas coisas. Então, por exemplo, era o Rag, era o Estouro, era um Pipoco. O próprio Tibia foi muito tempo. Eu gosto sempre do mercado. Tinha gente até pouco tempo atrás, porque
ficou proibido, né? O Tibia meio que morreu, entre aspas, ainda tem servidor, na verdade. Agora o Tibia tem som. Então Tem som? Tem som. Eu sei que agora tem um mercado oficial, né, de contas, de tudo mais, que antes era proibido. Proibido. Se E vendesse, assim, eles cancelavam a conta. Exatamente. Tinha gente que assim, fazia dinheiro, realmente. O cara pagava as contas do mês Caramba. com Tibia, entendeu? Então, assim, é uma época interessante. Eu peguei já quando tava todo mundo, tudo morrendo, mercado morto, que a gente jogava no Cyber do Rodrigo. Cyber é a nossa palavra pra Lan House. Pra Lan House, Lan House, entendeu? E aí a gente tinha que jogar lá no coisa, entendeu? E aí eu não peguei essa época da lama, era legal mesmo. Aí o senhor tava naquele grupo dos nerdolinhos ali, RPG de mesa não? De mesa com... Não, a gente era mais... Não mexia com drogas tão pesadas. A gente era mais tecnológico e também não era nerd, assim, porque a gente não ia muito bem. Na verdade, a gente não estudava. É o nerd que não tira nota boa. O nerd que não tira nota boa porque não estudava. É irônico escutar isso. É verdade, né? Não era CDF, era nerdona mesmo. Era os geeks, né? O chamado geek hoje. É mais ou menos isso. Eu era desse grupinho. Eu, assim, até tinha uma facilidade. Tinha uma facilidade para computação. Por isso que eu até fui estagiar na própria escola que eu estudei. Aí é por causa da facilidade. Até hoje, né? Eu tentei fugir dessa área quando eu fui para linguística, mas aí dentro da linguística eu acabou abrindo portas ali, porque eu tinha um diferencial. Não tinha como correr, né? Da exatas, dos cálculos, uma báscarazinha. Quem não gosta? Não. Pelo amor de Deus, acaba. Aí, como eu tentei fugir, mas aí não deu. Como eu tinha uma facilidade, então os próprios professores da faculdade falaram, não, vem aqui, vamos fazer um projeto aqui, já que você veio aí de um curso técnico, né? Que eu acho que o sistema de matérias ajuda muito, né? Para você terminar o curso mais cedo. E aí você fala, pô, cara, já que eu tenho facilidade nisso, para terminar mais cedo, entre aspas, que eu vou pegar essas matérias que envolvem exatas, para também não... E aí nisso eu acabei indo pro mestrado na ênfase da linguagem com a computação. Que sem querer, né? Escorregando o mestrado, né? O mestrado, ele se chama Linguística Computacional ou Processamento de Linguagem Natural. Que é você tentar fazer ali uma ênfase computacional. Processamento de linguagem natural. Calma, é o PLN, no caso. É PLN, não tem nada a ver com PNL. A PNL nem ciência é. Exatamente. Como que é? Programação Neurolinguística. Exatamente. Isso daí é de coaching. Isso aí o Andrei é especialista. Ele é especialista. É coach. Isso. Coach quântico de PNL. Se olha no espelho, eu quero, eu posso. Mas não é definição, é disciplina. Exatamente, então assim, é incrível. PLN, no caso, seu é o PLN, não é o PNL. Como é que é? PLN. E aí, sim, PLN é ciência. Eu fiz lá, também na UFSCar, só que lá a gente tinha um núcleo multi-institucional. Então, era na USP, na verdade, que lá a UFSCar era a USP de exatas, que tinha lá um campus, e o campus da UFSCar. Então, a gente tinha ali colaborações entre os dois grupos. A UFSCar seria a USP a UFSCar é a USP de humanos, no caso. É que a UFSCar tinha todos os cursos. Sim. Inclusive tinha até uns atritos, né? Porque a USP de lá era a USP das engenharias, então eles tinham o G8. Sim. E aí tinha o G8 também G8 que é engenharia elétrica, mecânica, computação, vinho. E aí, né, esse G aí, G8, tinha tanto na UFSCar quanto na USP. E aí era vestibulares diferentes, sabe? O público também acabava sendo diferente, porque na UFSCar tinha mais acesso, assim, era SISU, então... tinha uns benefícios até maiores para quem vinha de escola pública e tudo mais, então o público era completamente diferente. Okay. E aí tem, né, até hoje um evento entre as duas universidades, que é a TUSCA, Taça Universitária de São Carlos. Tinha, o que? Isso é futebol? Como é que funciona? Tudo. Parece uma Olimpíada, só que entre as duas universidades. Às vezes tem uns convidados, mas são coadjuvantes. Ele é Unesp e Unicamp às vezes vem. Entendi. É meio para dizer que são irmãos, né, as faculdades. Irmãos que brigam e duelam também. Então, é isso que eu falo. Irmão bom é esse, né? O cara troca murro, troca tapa, é legal mesmo. E aí a gente tinha, né? A gente era de humanas, mas tinha um vínculo, a gente não tinha com a própria universidade, mas tinha com a USP, na parte de computação. E aí lá é um polo, né? Um polo de linguística computacional. Sim. De língua portuguesa que a gente tem. No mínimo interessa, assim, porque aí o senhor foi embora. E aí, cara, a minha não é dúvida, mas assim, é um caminho que ele foge do padrão, claro. O senhor sai do ensino médio achando que vai para exatas, né? Porque o senhor teria uma facilidade maior. Tá entendendo? O senhor vai mais nessa linha de raciocínio na humanas. No curso, o senhor se encontra com as exatas de novo. E aí, assim, eu queria falar um pouquinho sobre a de Química, a faculdade de Química. Como é que o senhor sai de técnico em computação, né? Como é que é? Técnico, é informática. Informática. Técnico informática. Na informática, aí vai para um curso de linguística, né?
programação neurolinguística. e depois o senhor vai, termina, faz seu mestrado, não sei o quê. Como é que você foi parar no curso de Química, por exemplo? Porque poucas vezes a gente tem essa chance. É que assim, eu sempre gostei da área de Química. Sim. Né? O curso de Química, na verdade, ele tem muita coisa, né? Essa frase foi muito boa. Então, eu sempre gostei da área de Química. Fazer, aí balançar a equação. Balançar a equação. Mas assim, esse curso de Química, ele tem um foco específico. Sim. Né? Ele é um curso de Química Industrial para produção de cerveja. Então, tem uma motivação, mas... Juntou tudo que o senhor gostava. Cerveja, Química, cerveja, que química. Maravilha. Aí eu fiz, né? Hoje em dia tem uma facilidade ali para cursos à distância, de graduação. Sim. Eu escolhi uma lá, negociei o preço até chegar no chão. Os cursos caros, pô. Eu fico assim, claro, né? Desvalorizando o trabalho dos outros, né? Pelo amor de Deus, pô. Você vai pegar um curso da vida, e assim, você pegar um curso de inglês, né? Você vai lá, 350 conto. Aí você fala, bicho, tá bom, vamos ver quantas horas. Aí é um curso de 6 horas. Você fala, como é que é um curso de 6 horas, entendeu? Pra você ter muito pouco, entendeu? E aí os cursos, tipo assim, 60 horas, 100 e tantas horas, você vai ver o curso é um Celta, 1.000 e não sei quantas, e aí parcela em 200 mil vezes. Você fica, meu Deus, pô. Falando em curso bom, eu tava vendo um curso de reprogramação de ECU. Você sabe do que eu tô falando? Programação neurolinguística. Eu ia falar, não, virou code já. Aí são 10 aulas, cada uma de 1 hora, e custa 10 mil reais. Caramba! Cara, é que assim, beleza, faz sentido. É porque é chipar carro, bem dizer, né? Uhum. E aí deve ser tipo mecânico, vendendo coisa pra mecânico. E aí os cara, o conhecimento vai gerar dinheiro pra ele, então às vezes o cara vai lá e paga. Mas assim, irmão, tem hora que você fica tipo, o teu conhecimento tá meio inflado aqui no Brasil. O mesmo curso que você vai comprar lá fora, e isso esses dias eu vi um vídeo de um gringo falando isso. Ele fala, cara, não existe a maior chance de um brasileiro comprar minha aula. Porque, sei lá, se o meu custo tá $250, isso no Brasil dá 1.000 conto. Falei, cara, é basicamente isso, né? Aí o cara, aqui no Brasil, ele faz exatamente isso. Ele compra o curso de um gringo, absorve o conteúdo, faz o curso em português e vende a 1.000 conto também. Você fala, mano, aí não existe. Hoje em dia, essa questão aí de especialização, de cursos, né, que você estuda para trabalhar numa coisa, tá muito relativo. Sim. Na geração aí dos avós de vocês, o pessoal prezava em ter um ensino médio. Hoje em dia, né, a exigência é ter uma faculdade, mas não necessariamente a faculdade que você faz é a faculdade que você vai estar trabalhando. E aí, né, hoje, essa questão aí de especialização, de fazer curso, de trabalhar no que você estudou, está muito relativo. Né? Por exemplo, tem áreas aí da computação que o pessoal nem faculdade tem, mas consegue ter uma carreira boa porque é uma pessoa que tem ali... Eu não gosto de falar que é o dom, né? Porque o dom a gente pensa numa coisa só divina. Mas ele tem uma facilidade natural, né? Uma habilidade natural. Professor Roger. Pegou fácil e continuou fazendo fácil, e por isso ele é excelente. Às vezes melhor do que uma pessoa que passou 6 anos ali Professor estudando. Roger, assim, de novo, a gente não está fazendo essa entrevista para ninguém. Eu sempre falo isso pro convidado que a gente teve, foi o professor Luiz 2 vezes. É uma coisa para a gente, então é uma conversa tranquila. E aí, agora, o senhor falou assim, me ocorreu essa coisa, porque a gente, como tem os professores, a gente tem um contato diário, sempre vai me surgindo algumas dúvidas, então a gente fica brincando em sala, é Bolsonaro, não é? Aquela coisa legal, eu gosto de provocar para saber, mas, por exemplo, se tu tivesse que chutar aqui o bingo, tu acha que o professor, ele é religioso, por exemplo? Ele é crente? Ele é... Professor, aquele cordel que o senhor tinha me passado sobre o crente macumbeiro, o manifesto comunista, professor. O manifesto comunista? Eu achei muito legal. Nós demos de presente pra Júlia. Ela adorou. Eu achei muito legal que todos os cordéis têm aquele tema amarelinho, preto. E ele é vermelho, né? O manifesto comunista é vermelho. Vermelho e amarelo. Como é que os jovens falam? As cores que dão fome. A estética. A estética. Meu pai, mano, agora essa moda boa. Esse cordel aí eu comprei numa Bienal do Livro, que é muito difícil de encontrar cordel aqui no estado de São Paulo, até no Nordeste. É difícil lá, eu falei pro senhor. Às vezes o mercadão municipal tem que vende coisa pra turista mesmo. Ou no Ceará. O Ceará é mais difundido, eu acho. Assim, o preço. É porque assim, querendo ou não é cultural, entendeu? Hoje o Nordeste, se o senhor já foi no Nordeste, se o senhor olhar hoje, você fica a cultura dos vetim, né? Exatamente. Você sabe o que é um vetim? Vetim? O que é? É a abreviação para pivete. Tá. E aí, vetim, no caso, sabe as vestimentas que a gente tem aqui, o pessoal de aquelas bermudas de pele de lhama, né, da Ciclone,
o óculos, o boné. Camisa de time. Esse é o Nordeste. Isso. Hoje em dia também é o Nordeste. Só que aqui a gente chama de mandrake, né? No caso é o mandrake. Lá são os vequinhos. Então, por exemplo, tem a música do Rogerinho onde ele fala... vem terminar aquela cachorrada com o seu vequinho. Eu presenciei um pouco nisso porque eu fiquei um tempo aí numa ponte aérea, São Paulo-Maranhão. São Paulo-Maranhão. Eu tinha uma ex-namorada maranhense. Eu ficava, como no doutorado o horário é mais flexível, às vezes ficava umas semanas, pegava meses lá e umas semanas mais aqui. Ele namorava do jeito certo. São Luís. Você já foi pra São Luís, professor? Sim, Só tem imagem. Eu acho que eu fui umas 10 vezes no ano, uma vez. Meu Deus. Mas tudo consegui promoção ali, tipo R$100, R$200. Não, pegava uma passagem boa. Até porque São Luís, eu não sei, assim, das capitais do Nordeste, tem acesso ao mar, mas é mais barato para viajar. O resto é tudo muito... Interessante. Assim, vendem muito para turista. São Luís, Recife, eles vendem os lençóis só. E aí o pessoal, a passagem é barata, a estadia é barata. E aí lá São Luís, o custo de vida é bem baixo. É uma praia como uma praia grande da vida, entendeu? Ela é interessante. Lá a praia... Tem uma praia famosa Araçagi, tem o próprio São Luís é banhado por rio pela praia. Só que lá é um pouco diferente. Eu era de uma cidade entre o Pará e o São Luís. Açailândia. Açailândia. Que é mas já é Pará. Não. Ou é no Maranhão? É na divisa ainda. Na divisa. Pará e o Maranhão. Mas é Maranhão. Aquela região ali, cara, a maré é muito grande. Então, lá também é um pouco difícil você pegar praia, porque às vezes a praia tá 2 km e às vezes a praia tá aqui. Exatamente, você vai um pouquinho e já lascou. É melhor, por exemplo, do que... Mas é bonito, muito bonito. Os lençóis, cara, é um paraíso. É melhor do que, por exemplo, Recife, onde as pessoas carregam no mar, como dizem os bons poetas. Tubarão, você gosta de tubarão? Você acha legal? Não, é perigoso. Nem no mar e nem no prato. Nem no prato. Lá os caras vendem o cação, é legal. Cação. Mas, tipo assim, o Nordeste é interessante desse jeito. Mas, de novo, professor, o senhor é um cara religioso, por exemplo? Cara, eu acho que na minha vida eu tenho umas variações ali. Às vezes eu sou quase ateu. E às vezes eu sou... Assim, eu não sou dogmático ali de seguir um dogma muito específico, mas eu sempre gostei ali de conhecer várias culturas, conhecer várias E aí, religiões. por isso que eu perguntei religioso e não, por exemplo, crente, entendeu? Porque aí, às vezes, o senhor... e aí, assim, até abrindo um pouco da minha vida, eu não, por exemplo, eu não flerto com nenhuma religião, mas eu acho interessante as culturas, seja umbanda, seja budismo. Não vou falar que o clássico hoje é falar que todo mundo é budista, não sei o quê. Conheço muito pouco, mas você vai pegando pequenas ideias legais e eu acho interessante. O próprio cristianismo, né, católico, judeu, da coisa, os caras têm uma mensagem interessante, entendeu? Mas assim, crente em Deus, 100% ateu o senhor não é, né? Não. Por exemplo, o nosso saudoso professor Mateus aqui, que Deus o tenha, ele... Como é que fala? Qual dos dois? O Mateus. O Mateus. Tem dois Mateus? Não. Tá. É doido. Dos dois Mateuses. Como é que fala? O professor Mateus, ele se declara ateu mesmo, né? Ele é bem fervoroso. Eu falo, tranquilo, legal, a gente até brinca. E aí, assim, eu não... É só uma brincadeira, não quis referir a ele, mas é tão ateu assim da igreja dos ateus. O bicho tá lá no puto. Os caras se juntam pra adorar o Big Ben. É legal. Pô, cara, é legal. Eu falo, pessoal, não sei o que, a gente brinca, né? Mas assim, eu, por exemplo, não tô na mesma categoria do que ele, tipo assim, eu não sou 100% ateu, mas eu tô muito longe de... Tem um professor, o professor Wellington, ele é bem religioso, ele é religioso não, na verdade, acho que ele é bem... Qual que é a palavra? Eu não sei dizer. Porque alguém tem uma espiritualidade ali mais desenvolvida. Cara, é um doutor em linguística. O cara é muito bom. Ele tem uma espiritualidade muito desenvolvida, né? Bem desenvolvida. Eu, por exemplo, não tô lá, mas não tô cá, entendeu? Eu fico sempre ali, que nem o senhor sambando. No somebody lá, velho. Então, John Without Chaves. Isso daí, cara, até que é interessante, assim, porque a gente também não fica preso ali em uma tradição só, né? A gente acaba sendo mais aberto para conhecer os outros, para respeitar os outros. Mas uma coisa assim que muito antropólogo fala é que às vezes, cada vez mais eu tenho achado que faz muito sentido. Sim. Né? Todos os grupos do mundo têm uma mitologia, seguem ali, têm uma espiritualidade desenvolvida em determinado ponto. Por mais que seja ali uma coisa mais focada, que toda semana eles têm que fazer um ritual, alguma coisa, mas pelo menos eles acreditam em alguma coisa ali, uma força... Convergem nesse ponto. E aí, por exemplo... Por isso que ultimamente eu tenho
até buscado ali desenvolver um pouco mais a espiritualidade. Interessante. O senhor, assim, até pulando alguns diagramas, eu já falei, isso aqui é pra gente, isso aqui é para deixar registrado, a gente vai sair da escola nesse ano, então a gente deixa a nossa marca aqui. O senhor já chegou a né, conviver com povos indígenas, o senhor observou muito disso, isso na religião deles? Então, isso também é outra coisa complicada. Porque boa parte dos povos indígenas, né, eles tiveram ali a religiosidade deles apagada. O próprio grupo indígena que eu fui estudar, eles têm a mitologia deles, né? Então, a mitologia deles é sensacional. Sim, ali, incrível. sabe? O povo que eu estudei, né, no doutorado é o povo Inclusive, tucano. professor, o episódio do professor Lucas, incrível, ele fala do livro do Ailton Krenak, que a gente expôs ali em cima. Para quem não vai ler o livro, é interessante só que assistam o episódio, são 30 minutos assim. Ele fala realmente do que aconteceu, das agressões que ainda, ou até nos dias de hoje, ele falou dos Yanomamis, né? Os Yanomamis Tudo que até hoje. Até hoje, então, tipo assim, ele fala, ele alerta, ele acende, é interessante isso. Claro que não tem como a gente colocar tudo isso num corte de 30 segundos, por isso eu coloquei alguns cortezinhos só pro pessoal se entreter e ir lá. Vão lá, que ele aborda bastante esse tema. Aqui, eu não sei, em algum lugar, eu vou tentar colocar o cardzinho dessa vez. Aqui, ó, se der certo aqui, ó. Isso, aqui, exatamente, é isso mesmo, ali no professor. Clique em cima da boina do professor. É legal. O professor acaba comigo, pô. Mas isso daí, cara, assim, da religião exclusivamente deles, tem ali alguns grupos, porque eles são uma família, né, uma família étnica, né, de grupo de pessoas, né, Sim. E linguística. Né, então é um grupo étnico e linguístico que está espalhado ali pelo Alto do Rio Negro, no norte do Amazonas, noroeste do Amazonas, ali na fronteira com a Colômbia, do lado esquerdo, a Colômbia é para Equador, e Venezuela pro norte. É para cima, é isso mesmo. E aí, né, eles estão espalhados ali, inclusive tem alguns grupos que estão na Colômbia, dessa família, que é uma família isolada, não tem nenhuma outra família linguística parecida com a deles. E aí, assim, todo esse grupo, eles, provavelmente eles tiveram ali um grupo ancestral mais unido, porque a mitologia deles, né, a história ali da religião deles é muito parecida. É um funil, você imagina que é um funil. É assim, até como no próprio Brasil. A gente, hoje, a única coisa que nos une é a língua. Mas o português que eu vou falar no sul do Brasil é muito diferente do que vai se falar entendeu? Isso. E até a própria cultura lá é diferente, que nem Vicente Fininho. O senhor conhece a lenda de Vicente Fininho? Não. Entendeu? Clássico. O menino que levantou um falso contra a mãe dele, e aí o que acontece? E aí lá no Nordeste é muito comum isso, né? Você fala, não sei o quê, se você matar sua mãe, você vira lobisomem. Se você levantar um falso, você vira lobisomem. Tudo isso é cultura de lá, entendeu? É coisa. E aí eu imagino que na cultura indígena seja da mesma maneira. Tudo isso sai de uma grande ideia central e vai espalhando. Sim. E aí, como eles são um grupo, né? Eles têm os mesmos costumes, né? A língua são 16 línguas, mas a diferença de uma para outra é português do Nordeste, português do Sul, sotaque, português espanhol, português italiano, poucas diferenças ali entre eles. Consegue se comunicar. Conseguem se comunicar e eles têm a língua geral, que é a que eu estudei. A língua geral tucana chama Iepá Massa. Oh, meu Deus! Eu recebi uma parede de conhecimento, só com essa palavra. Iepá Massa. Iepá Massa. E aí na mitologia deles, né, lá é o Rio Negro, que é preto, né, porque tem muita matéria orgânica, ele era o rio de leite. Isso para todos os 16 grupos têm essa mitologia. O rio de leite. Aí eles vieram pelo rio, subiram o rio numa cobra, que era uma canoa. E a cobra foi parando nos lugares, deixando cada um dos grupos. É igual um ônibus, né? Quase. E tem os pontos ali, né? Tem as pedras, as inscrições deles, tem os lugares mais sagrados para eles e assim meio que comum. Entre todos esses grupos tem lá um pedaço do Rio Negro que é sagrado. Quem entra morre. Né? É sério, porque tem muita piranha. E é um lugar sagrado também por causa disso, né? Os espíritos, deuses mandam... O senhor acha que a própria cultura indígena ela tem um pouquinho do que o cristianismo tem muitas vezes, por exemplo, ele cria algumas lendas, cria alguns conhecimentos para passar adiante uma ideia. Então, por exemplo, esse lugar aqui é proibido, mas não sei o que, mas é porque lá tem bicho, então se você entrar lá você vai morrer, idiota. Entendeu? Então é melhor você não entrar lá. Eles criam toda uma mística por trás para poder influenciar a próxima geração. Entendeu? Eu acho... pode ser essa questão da mística mesmo, como também, sei lá, é difícil da gente afirmar. Claro, Senão, não tava lá. Se não é uma coisa
de fato, né, santa. Para eles é. Sim. Mas para quem tá observando de fora, pode ser, né? Como também não pode ser. Pode ser. É mais uma mitologia para quem tá de externo. Para quem tá de externo, uma mitologia é uma cultura de um povo. Fazendo paralelo com a... Tipo, passar embaixo do escabo. Passar embaixo do escabo. Não dá, sabe por quê? Gato preto, gato preto, o bonde do gato preto. Tipo assim, a gente tem, fazendo até o paralelo com a mitologia grega, que é muito mais difundida, mas se você for fazer se você for estudar a mitologia indígena, por exemplo, que a gente tem muito mais próximo, tão ou mais interessante, entendeu? São os mitos muito mais legais, porque é mais próximo, né? Você consegue... Ambas têm a mesma função, o objetivo talvez, né? Que é passar adiante uma parábola, uma anedota, entendeu? Tipo assim, ele vai contar uma coisa. Um ensinamento, isso, né? Passar um ensinamento. Então, por exemplo, como surgiu a noite e o dia. Aí na mitologia nórdica é o lobo... Fenrir? Não, Fenrir é o... Skoll e eu não lembro o nome do outro. Outro também. Skoll e... Smog não. Smog é... Então, assim, Skoll e Ralph, não sei se é Ralph, mas assim, eles perseguem isso, entendeu? E aí isso vai e gera o fenômeno, né, do dia e da noite. Eu enxergo dessa mesma maneira. Eu lembro que era a chuva é porque Tupã, não sei o quê. Aí você fala, caralho, pô, legal, cara, a gente lê esses pequenos, né, fragmentinhos. Por isso que eu acho que devia ser mais difundido, por exemplo, indígena mesmo. Entendeu? Que aí também vai variar muito, porque a gente tem em torno hoje em dia de 300 etnias, mais ou menos. Então, cada etnia, teoricamente, tem sua tradição. Muitas foram apagadas e muitas foram dominadas. Apagadas porque foram dominadas ou pelo homem branco ou por outras etnias mesmo. Skoll e Hat. Hat. E Skoll descendem o lobo, né? É isso aí mesmo. Mas mesmo assim, principalmente para esses grupos aí que não tiveram uma origem muito comum, por exemplo... a gente tem aqui o próprio Jundiaí, que a gente está em Jundiaí, é um nome indígena. Ele é um nome do tronco tupi, provavelmente dali de uma variação guarani. Se eu não me engano, essa região era dos Guarani e Andeba. Não é sobre o peixe jundiá? É sobre o peixe jundiá, mas jundiá, era quem morava aqui antes eram os Guarani e Andeba. E também, durante a história, a gente teve a língua geral ali, que era uma língua inventada. Uma mistura de português com línguas tupi gerais ali. E o Jundiaí que está escrito hoje foi meio que uma adaptação, que era Jundiaí, né? Porque o I do final, na verdade, ele é um Jundiaí. Esse ele significa água, rio, água que corre. Então aqui na verdade, Jundiaí, a tradução para boa parte das línguas tupis ali é o Rio dos Bagres. Rio dos Bagres. Puta que pariu, só tem bagre. É difícil, cara. Jundiaí. Max Verstappen, então, assim, tem bastante bagre aqui. Jundiaí, Itatiba, Itupeva, Mojimirim, Mogi Guaçu, todas cidades ali que tem uma... A gente chama isso daí de topônimo, né? Que é o nome que dá uma localidade. Você tem os topônimos, então... Rapaz, e assim, eu acho interessante, assim, essas pequenas coisas, eu acho impressionante isso, porque essas pequenas coisas a gente aprende na escola desde cedo, entendeu? Beleza, a cultura indígena ela tá tão entranhada no nosso DNA, não tem como negar isso. A gente aprende, por exemplo, isso. Então, por que a gente não aprende, não se aprofunda um pouco mais, por exemplo? Falta de política pública, entendeu? Para aprofundar. Não é um interesse, parece que não tem um interesse. Sim. De alguém, né? Alguns. E eu falo assim, o Andrei sabe por não ser esse cara, mas assim, por exemplo, até a própria cultura negra, você não tem ela sendo difundida da forma como eu acho que deveria. Como que deveria ser, eu não sei. Se vai botar 33, né? Brasil, indígena, e não sei. Isso aí vai com cada um, esse é o problema. A própria, ali, as religiões de matriz africana, né? Eles trazem a língua, né? Nagô e Yorubá, que eram as línguas dos ancestrais, a cultura dos ancestrais, e tem toda essa questão também do sincretismo, né? Como eles foram proibidos, né? Por até, sei lá, 60... Até hoje, né? Até hoje. Sofrem perseguição, mas em determinado ponto da história, para que eles não fossem tão perseguidos, eles renomeavam ali os santos, os orixás, para santos da Igreja Católica, para que eles... Parelhavam os... Isso, para que não reclamassem. E também porque, né... a energia entre eles, né, o perfil, né, se a gente for falar ali, o arquétipo, né, é bem parecido, entre os orixás e os santos. Sim. Né, o santo ali que
cuida das doenças, né? De São Jerônimo, né? Nossa Senhora da... Como chama? Rapaz, eu não... Santa Luzia, que também para doença da católica tem santo para tudo, né? Santo da orelha, da garganta, da visão. Mas aí todos eles... O santo da disfunção erétil deve ser top. Todos eles ali, né, são ligados aos orixás, Sim. ou orixá que... Ele teria um orixá equivalente, por exemplo. Equivalente, ou para parte específica, ou para saúde, né? O Molu, o Bolauê. A professora Márcia, eu acho que ela tinha citado isso faz muito tempo, mas assim, por quê? Porque faz parte da bolha dela, né? Do que... Ultimamente tem frequentado, isso. Sim, na busca da espiritualidade tenho frequentado Umbanda, eu acho bem interessante. Cara. Eu tô conhecendo, né, Umbanda. Um pouco antes disso, eu tava frequentando, só para responder aquela pergunta que você perguntou de religiosidade, grupo de discussão taoísta, com os taiwaneses da comunidade taiwanesa de Jundiaí. Eu pulei do grupo de discussão taoísta para Umbanda. Grupo de discussão taoísta. É meio... O Tao Yin Yang, sabe? Não, sim, mas é meio longe, né? Tipo... É meio longe. Não, nem tanto. Porque a Ásia e a África tá mais perto. Não, pegou ali o índico, tá em casa. O professor tava um monte de... Professor, com todo respeito, mas se eu daria um ótimo monge budista, imagina ele. Careca, com aquela... Como é que fala? Roupinha. Não é ata. Ata é outra coisa. Não sei o que é uma ata. Bata, talvez. Bata não. Talvez. Não. Piada. Aqui é uma piada atrás da outra. É ironia. Tu é doido, é loucura. Mas fazia. Mas eu já fui, não monge, mas eu frequentava um centro budista também. Caraca. Porque, assim, o budismo ele tem muita didática para falar sobre meditação. Na realidade, todas as religiões fazem isso. Sim. Você vai para a igreja católica, você tá lá um momento de meditação, de você com você mesmo, oração, você com atividade, oração. Na igreja protestante também você tem o tempo ali que você tá meditando, né, com outro nome, orando. Tipo assim, por exemplo, acho que a própria religião católica ela fala que para chegar ao Pai tem que ser em oração e em silêncio, né? Você e você. É o budismo, né? A meditação do budismo, só que a meditação do budismo é mais documentada, por incrível que pareça. Mais documentada no sentido que exige mais burocracia envolvida? Não. Ela é mais documentada e didática. Porque muitos monges escreveram para a população toda e eles falaram as técnicas de meditação e os benefícios que a meditação pode te trazer. E ali ele aborda, no caso, a meditação como meditação e não como realmente uma oração. Mais ciência. Tem também. Assim, o budismo é uma religião, tem dogma. Sim. Sabe? Tem monastérios ali budistas que o pessoal fica em jejum muito tempo. Tem monastérios que eles só podem comer comida ganhada, eles não podem trabalhar para comer a comida, eles têm que meditar. Cara, interessante. Meditação com orações, com falas, com cânticos. Isso vai... Porque são regras ali que eles têm que seguir. Isso vai... Assim, não é nem de encontro, isso vai numa linha completamente diferente do que o próprio cristianismo fala, né? Que aí tem que ser, a comida que você vai comer é do suor do seu rosto, né? Trabalhado. Esse no caso é o contrário, você não pode trabalhar atrás de comida, você tem que ganhar. É isso que eu vou falar, tipo assim, no católico... É o dogma, né? A regra que a instituição acaba colocando. E aí, mesmo sendo tão diferente, no caso das bichinhas estando teoricamente longe, todos eles convergem em algum momento numa direção específica e ajudam a rapaziada, entendeu? Por isso que eu falo, eu passo, cara, como é que fala? Eu acho interessante, né, a religião não para mim, eu não quero, eu não falo disso direto para ele, não é que para mim eu não quero, mas para os outros tudo bem, é que assim, se faz sentido para aquela pessoa, para aquele cara que tá, sei lá, mexendo com droga, tá? Se tá ajudando aquele cara a muitas vezes né, melhorar como pessoa, tudo bem, cara, entendeu? Vai lá, vai na igreja, ora, se esgoela. Na igreja católica tem que ser, como é que fala? Em oração e em silêncio. E na igreja evangélica parece que quanto mais barulho, melhor, né? Jesus é mugo, Deus é mugo. Aí tem que ser aquela gritaria, pastor batendo embaixadinha, o negócio é legal. Né? Mas as pessoas que gostam, né, que se sentem ele realizados, têm que continuar, né? Isso, se lhe faz bem. Se lhe faz bem. Entendeu? Não tá fazendo mal a ninguém, não sendo essas pessoal que mexe com charlatanismo, né? As coisinhas, tá entendendo? Não sendo isso, sendo apenas o cara lá dispõe de um tempo dele para sentar, fazer uma oração, né? Em respeito, cara, eu acho super legal, entendeu? Não tenho não tem contras, claro, entendeu? Só que aí, é claro, o ponto é não sendo realmente, como é que fala? De novo, é que aí nego pega pequenas coisas, mas aí são religiões em geral, desde a Umbanda até o coisa. Então se faz bem pro professor Roger, às vezes conhecer mais sobre a Umbanda, se faz bem mais pro
pro Andrei mexer com monges taoístas, entendeu? Eu acho legal, cara, você procurar atrás do que ele faz bem. No mínimo, como é que fala? Você não vai sair perdendo nada, entendeu? Não, então... Conhecimento nunca é demais. Conhecimento e além do nunca é mais, demais. conhecimento sobre si mesmo, de viés diferentes, pode ser bom. Sim, excelente. Você já pensou em, como é que fala? Nunca pensei. É que é isso que eu ia falar, o professor Roger ele é muito versátil, entendeu? Então, assim, a bicha é cervejeiro, é professor de língua portuguesa, professor de tecnologia. E aí, por exemplo, eu consigo imaginar ele com aquela roupa branca que o pessoal da Umbanda usa. Cabe na minha imaginação, é legal. As guias, isso, né? Isso, funciona. Exatamente. Também consigo imaginar ele como um bom monge, entendeu? Ele aqui, carequinha, pai e a blusa. Não pode barba, né? Não pode. Não, eles raspam tudo, normalmente, monge budista. Mas também depende, né? Porque tem vários tipos de monastério. E alguns dos monastérios são mais abertos, eles que publicam material, que aí o Ocidente aqui a gente chega pra gente, absorve. que é o famoso mindset. O mindset. Tá tudo aqui, ó. É o famoso mindset de peace mindset, né? Que eles vendem muito aqui. As masterpieces do meu pai, mano, é um mercado. Isso é bem interessante, claro. né? Essa releitura, não releitura, né? Eles pegam algumas práticas, desatrelam as regras ali, publicam para cá, ensinando, ressignificando. É excelente para muita gente faz sentido. Interessante. Né? Meditação budista em vez de meditar, sei lá, dentro da igreja católica, por exemplo. Professor, muito obrigado por esse episódio maravilhoso. Prazer não vamos estar me sequestrar dessa forma de novo, entendeu? Acho interessante e a gente vai ter mais chances. Claro, vamos sim, entendeu? O professor Luiz, a gente deixou claro aqui, ele vai vir contar a história do Edilson, você vai vir aqui de novo 1 milhão de vezes e aí de novo, vai comigo, que nem eu falei, às vezes para comentar um assunto da semana, que nem aconteceu, né, a história da SpaceX, eu gostaria de ter, por exemplo, o senhor aqui para comentar algum assunto, às vezes quando estiver acontecendo alguma coisa louca no Brasil, a gente traz o nosso gordão Linguajares aí para comentar os assuntos do cotidiano, tranquilo? Tranquilo? Quer mais alguma coisa para falar? Olha, não, é isso, só, velho, aparentemente o professor Roger é uma espécie de fonte do conhecimento, sabe? Só que é um ponto sagrado, eu não posso chegar muito perto senão eu acabo morrendo. É a água aqui, a água que dá conhecimento. Esse é o segredo. E é sempre muito bom estar aqui. Então, além do episódio do professor Lucas, agradeço a você, deixe seu like aqui, nosso Instagram está aqui embaixo na descrição. E o episódio aqui? Exatamente, o episódio ali. O professor Wellington está sempre postando os conteúdos legais lá no nosso Instagram, também tem o YouTube e futuramente acho que um TikTok da vida, mas eu não mexo com essas drogas pesadas não, valeu? Muito obrigado, gente, valeu, professor. Tchau, eu que agradeço. Prazer estar aqui. Valeu.